Boa noite, eu sou o João Matheus, estou com vocês todos os sábados e domingos às 20 horas aqui nas telinhas da RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O Vai Lá e Faz abriu o mês de outubro para entrevistar mulheres empreendedoras e também para tratar assuntos como a prevenção do câncer de mama. O Vai Lá e Faz de hoje estará recebendo o IMAMA, representado pela Niaya, que é a sua gestora de marketing. Também receberemos aqui a Elizabeth Freitas, que é uma vitoriosa, Dr. Cássio Fernando, que é um médico mastologista, e também Camila Coutinho, empresária no ramo de transporte da saúde. Então, nos acompanhem e em seguida já voltamos. Até já. Estou recebendo a Niaya, do IMAMA. Boa noite, Niaya. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar. O programa Vai Lá e Faz abriu o mês de outubro para as mulheres empreendedoras e também para falar sobre a prevenção do câncer, e agradeço muito mesmo a presença de vocês, porque a gente tem de fazer esse trabalho social que é extremamente importante. Nós que agradecemos, com certeza. Explica para nós sobre o IMAMA, por gentileza. Com todo prazer. O IMAMA tem 27 anos de vida, é uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, e presidida pela doutora Mayra Calef. Nesses 27 anos, ela criou o IMAMA para fazer um grupo de apoio aos pacientes do Moinhos na época e outros pacientes de outros hospitais, com um grupo de médicos e com um grupo de mulheres vitoriosas e mulheres e pacientes também. E o IMAMA, a partir daí, continuou o seu trabalho e não parou nunca mais, e só cresceu, né? Na realidade, a gente tem feito um trabalho muito forte na área de prevenção, conscientização da comunidade, que é a mobilização da comunidade também, e principalmente um trabalho de apoio, um programa de apoio ao paciente. Porque nós estávamos até conversando um pouco antes, né, doutor Paganini, que o mais importante no trabalho do IMAMA é esse apoio que ele recebe. A paciente tem certeza de que ela está sendo sustentada, né, desde o momento do seu diagnóstico até o fim, ou seja, até o momento em que ela se torna vitoriosa. Normalmente as pacientes que procuram o IMAMA, ou o IMAMA já tem um trabalho que quando sabe do diagnóstico já vai atrás dos pacientes ou algo nesse sentido? A gente tem uma parceria com alguns hospitais e com os postos de saúde, com a Secretaria da Saúde também. E o nosso trabalho ele é muito campo, né? A gente rastreia, na realidade a gente procura essas pacientes também nos hospitais. E muitos médicos mandam as pacientes para nós. Isso vai depender muito do aspecto psicológico delas, que acaba tendo essa indicação? Na realidade, o diagnóstico já naturalmente indica, o médico indica, porque existe uma necessidade desse apoio, né? A gente tem um apoio nutricional, um apoio jurídico, um apoio psicológico, que é super importante, porque a paciente, quando ela recebe um diagnóstico de câncer, a Beth vai te contar isso melhor, porque ela está aqui exatamente para isso, né, nossa querida. Quando ela recebe, vitoriosa, né? Vitoriosa, Vitoriosa. É uma super vitoriosa e uma super voluntária, né? A Beth vai te contar bastante sobre isso, mas quando a paciente recebe o diagnóstico, ela um pouco sai do giro, né? E os familiares também. Então, o câncer na mulher, o câncer em si, seja ele qual for, ele desorienta, porque ele cria uma situação completamente nova dentro da família, e isso invade a família inteira, não é uma coisa só da pessoa. Toda a família sofre com o câncer, e muitas vezes até mais que a paciente, porque a paciente está recebendo o tratamento, e na realidade o familiar não, né? O familiar tem que enfrentar aquela doença sem apoio nenhum. Então, o que a gente faz é exatamente dar o apoio psicológico para essa paciente enfrentar a doença nas fases certas e da forma certa, com o sentimento certo naquela fase, né? Porque ela não precisa fazer além daquilo ou menos do que aquilo que ela está vivendo, ela precisa ser suportada para entender o que está acontecendo com ela ao longo do tratamento. Isso ajuda sobremaneira, não só a paciente, como o familiar.
Porque muitas vezes você recebe aquela notícia, você não sabe o que fazer com aquilo, você se desespera e não tem a quem correr, porque o médico não te dá esse suporte continuado. E o IMAMA, ele se especializou nisso, né? Nós temos hoje um grupo dentro do IMAMA que atende, do qual eu faço parte, a Cristiane que está aí é coordenadora do núcleo de relacionamento com o paciente, e nós inauguramos esse núcleo quando a pandemia começou. Hoje nós temos 219 mulheres que a gente atende pela mão, onde a gente dá o suporte completo para elas, né? Sim, e a dona Beth, que já enfrentou a doença e está enfrentando, também pode relatar para nós, né, dona Beth, como foi assim quando a senhora soube o diagnóstico? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Beth Freitas, que eu me chamo mais. Eu tive há 16 anos atrás um câncer de mama. Quando eu recebi, eu fiquei assim, eu não sabia o que era um câncer, porque tu não tem noção do que é, né? Aí me indicaram o IMAMA. Vai lá que tu vai conseguir um apoio. E eu entrei lá nessa época, tinha um grupo de apoio, e lá eu comecei a conversar com as psicólogas e fazia um grupo de mulheres, que daí eu entendi o que estava acontecendo. Aí comecei a aceitar e fiquei envolvida naquilo tranquilo. Fiz meu tratamento, né, que já tinha feito a cirurgia, retiraram toda a mama. Depois fiz a rádio, fiz a químio, toda a fase que tinha que fazer. Aí depois resolvi entrar de voluntária no IMAMA. Porque eu achei que eu já estava bem, fiquei bem. Nesses anos todos ajudando o IMAMA, né? De voluntária, conversando com as outras mulheres. Daí tu fica conversando, mas isso aí vai passar, é tudo mas tranquilo, tu tem que fazer o tratamento, tu tem que fazer, e isso passa. Há 3 anos para cá me apareceu sim, outro câncer. Aonde? Nos ossos. Está bem na bacia com a lombar. Mas aí, como eu brinco comigo mesmo, mas aí ele estava dormindo, resolveu acordar e acordou. Mas só que agora eu estou preparada emocionalmente, porque eu tenho aquele apoio dentro do IMAMA, eu já estava tudo aquele apoio, né, entre todas as colegas e voluntárias e as psicólogas. Eu aceitei uma boa, como hoje estou me tratando e continuo trabalhando no voluntariado, que tem mais de mas eu não vou dizer, agora está aqui. E comecei, a minha vida está normal. E a senhora acha que essa dedicação que a senhora deu para outras mulheres durante esses anos todos lhe blindou agora para essa segunda notícia, lhe deu mais força para enfrentar? Muito mais força, porque agora eu entendi, né? Eu mexo comigo mesmo, que quando eu acordei eu já estava preparada, porque não foi aquela da primeira vez. A segunda vez eu já aceitei mais, comecei a tratar rápido, já estou tratando, até por sinal, eu me tratava no hospital ali no Fêmea, aí me indicaram, a minha médica me convidou. A senhora não gostaria de entrar numa pesquisa? Eu disse, doutor, vamos lá. E eu entrei numa pesquisa, há 3 anos atrás, deu tudo certo nessa pesquisa, hoje eu tomo a medicação da pesquisa, aí tu vê, não me cai cabelo, nada, porque é um remédio diferente. Que hoje a medicação já está no mercado, eu estou tomando todos os meses, e graças a Deus, estou bem, continuando a minha vida. Graças a Deus. Continuando a minha vida. Essa força maravilhosa, que só pode ser do céu, né? No início do mês, nós falamos sobre a incidência do câncer de mama no Rio Grande do Sul. Os índices mostram que o Rio Grande do Sul, pela sua população, seu tamanho, é o estado que representa muito. Há muitas mulheres com câncer de mama aqui no estado, é isso mesmo? Sim. Nós já fomos o 2º estado, né, em incidência de câncer de mama. Hoje já não estamos mais no 2º, mas, de qualquer maneira, a incidência é muito alta. São mais de 1.000 casos por mês, 181 casos dia. Então, a gente sabe que é muito, muito, muito alta a incidência de câncer aqui. Existem várias indicações do porquê, né,
A gente não tem uma situação específica que pode dizer se é a alimentação, se é a carne, se é, enfim, a gente tem várias, se é o fumo, que também aqui é muito alto, né, a incidência, mas de qualquer maneira a gente luta com isso, luta muito com isso, porque a incidência é muito alta. No Brasil são 66.280 casos ano, e isso, 5.000 casos no Rio Grande do Sul. 10%. Mais de 10%. Nós atendemos em Porto Alegre, o IMAMA atende de 15% a 20% da população com câncer. Só o IMAMA atende. Existem outras ONGs na cidade, né? Na região aqui toda, mas no trabalho que o IMAMA faz, nós atendemos entre 15% e 20%. É bastante. Existe algum índice de percentual de cura? 95%. 95%? Sim. Isso não é divulgado, né? É divulgado bastante. É? Só que ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque eu acho que assim, a gente só consegue vencer, isso vale para tudo, né? Se você tem foco nisso e se você consegue conscientizar. E acho que a gente tem uma situação de conscientização que ainda é muito complicada nesse sentido. Quando tu fala em conscientização, tu te refere da população. À prevenção. Prevenção. Porque 95% de chance de cura é quando você tem o diagnóstico precoce, que é a nossa luta. E esse diagnóstico precoce, que há vários mitos também, né? Eu venho conversando durante esse mês de outubro com especialistas da área, e teve especialista da área me dizendo que o exame de toque, por exemplo, ele já não é mais, já não deveria ficar só no exame de toque, que a cada 1 ano realmente tem que fazer exames clínicos. Você está falando da mamografia? Isso. Sim, é exatamente essa é a conscientização, né? Tem mulheres que têm medo da mamografia porque sentem dor. Na realidade, você sente dor, sabe, de qualquer forma. É um exame como qualquer um outro. Na realidade, o benefício dele é maior do que o problema que você possa, o incômodo que você possa sentir no momento. E a eficácia? Eficácia é muito grande, porque a mamografia te dá a condição de detectar um câncer com menos de 1 centímetro. Pequenininho ainda lá. Então, que você não sente no autocuidado, que você tem que conhecer as suas mamas. A mulher tem que conhecer as mamas, em primeiro lugar. Ela precisa conhecer as suas mamas, né? Ela tem que ter acesso a isso, ela tem que saber o que está acontecendo com ela. Se ela conhece, como nós temos uma mama muitas vezes densa, e você não sente muito as coisas porque ela é muito densa, ou grande, você quando faz o exame todo mês, naquele dia mais ou menos que você está acostumado a fazer, no banho, se você sente alguma coisa diferente do que você sente sempre, é muito mais fácil. Você diz, não, tem alguma coisa aqui que não tinha no mês passado. Mas se você nunca faz e você sente um carocinho, porque a gente é cheio de nódulos, né? Cheio de... você vai sentir que todo dia vai se assustar se fizer. Tem que ter o dia certo. Isso é na realidade tem que entrar numa rotina da mulher, né? Um hábito. Um hábito de prevenção, porque a prevenção é o autocuidado, é o autoconhecimento. A gente não chama de autoexame mais, porque a mulher não pode fazer o seu próprio exame. Quem faz isso é o médico, é o mastologista. Ele que tem condição de fazer o exame da mama realmente, junto com a mamografia ou com uma ecografia, que você tem condição de rastrear isso, né? Mas a mulher que conhece as suas mamas, olha no espelho todo dia, olha, porque tem mulher que tem vergonha de olhar no espelho, né? Já começa por aí. Então, se você tem vergonha do seu corpo, você não olha sozinha no banheiro ou no seu quarto, você olha as suas mamas e você toca, você faz o trabalho de autoconhecimento, de autocuidado. Não, isso aqui já estava aqui, isso aqui já estava aqui, não, isso aqui já não, isso aqui não, surgiu uma coisa diferente. Médico, mastologista. Então, tudo com o tempo diminui o problema lá na frente, né? E, normalmente, muitas mulheres também, às vezes, vão no ginecologista e o próprio ginecologista faz... Sim. Ginecologista, mastologista, oncologista, e aí vai, né? Toda a cadeia que envolve isso. Mas ginecologista e mastologista são fundamentais. Eu acho que é no ginecologista que a mulher detecta muitas vezes, é o primeiro passo, né? Até porque faz o exame completo. Então a gente recomenda que o outubro, pelo menos, que a gente pede aí, a gente está aqui, a cidade se veste de rosa, conscientizar
a população. Nós precisamos da mídia, a gente precisa das pessoas, a gente precisa de quem está olhando lá do outro lado, né? E a gente precisa de pessoas como a Beth também. A gente precisa de vitoriosas dizendo já eu teve venci. o problema, já teve o seu afeto psicológico na época, porque eu acho que as mulheres sofrem muito com essa questão quando tem o problema, né? Então, para entender a gravidade, né? Porque depois não adianta, não adianta chorar, né? Então... porque fica mais grave, tudo é mais grave, custa mais para o Estado uma mulher com câncer avançado, para o SUS. Custa mais para a mulher no sofrimento, para a família. Então, custa bem menos você fazer a mamografia. Qual a idade hoje que mais tem? Não tem mais idade, não tem mais idade. Na realidade, você vai... digamos, por lei no Rio Grande do Sul, 50 anos, a partir dos 50 anos você faz a mamografia. Gratuita a partir dos 50 anos. Mas não existe, a lei é a partir dos 40, né? 40, eu acho que já é Mas tarde. aqui no Rio Grande do Sul ainda é a partir dos 50. Entendi. Mas existe já uma lei no Brasil que autoriza a mamografia a partir dos 40. Mas você vê, durante todo esse ano nós tivemos no IMAMA mulheres com 20, 25 anos, 26 anos, menos de 30 anos, uma incidência muito alta de mulheres com câncer de mama. Eu entrevistei a Paula Miller esses dias, a gente gravou um programa com ela, e 32 anos, e acabou teve que tirar a mama. Beth, o que tu nos fala, o que tu fala para quem está enfrentando a doença? Olha, até essa semana, a segunda-feira, vou ter uma menina que eu conheci, para mim ela é uma menina com 30 anos, para mim é uma menina que estou com meia creche. Ela vai tirar segunda-feira as 2 mamas. Com 30 anos. Ela falou, eu disse, menina, vai em frente, vai lá fazer a tua cirurgia, fica tranquila que tu vai vencer. Ela estava muito mal, daí eu disse, ela até vai lá no IMAMA pedir ajuda, tá? Assim que eu conheci ela por um acaso, sabe? Acontece as coisas que a gente conhece essa menina. Aí eu disse, espera, vai dar certo, eu tenho certeza, vai em frente, eu sei que tu é jovem, mas isso vai passar. Ela, mas eu sonho teu filho, mas por que não? A tua vida pode dar muitas voltas, né? E tu vai conseguir. Como que eu vou dizer para ela que não? Eu tenho que ser positiva, como foi para mim, tem que passar para ela também. E nessa caminhada eu tive muitas colegas que eu conheci que estão super bem, muito bem. Que não tiveram outro como eu tive, né? Mas fico feliz porque era a minha missão, eu vou cumprir ela para o segundo câncer. Se tiver que ter outro, você tem. Depois daqui a pouco a gente vai estar aí com um especialista aí na mastologia e vamos também estar perguntando por que com 30 anos, né? Como evitar com 30 anos tudo isso. Gente, como o pessoal acha vocês nas redes sociais? Site imama.org.br, né? Imama.poa é o nosso Instagram. Facebook, normal, imama.org.br também. Você encontra a gente na Dr. Vale 157, porque lá nós estamos com a sede pintada com as rosas na frente, que está super bonito. E caminhada, que vai ser uma carreata esse ano, dia 31. Dia 31 de outubro, nós vamos fazer uma carreata que sai do Parcão. Não vamos fazer a caminhada, que a gente coloca lá 20, 25 mil pessoas, né, conosco nesses 2 dias, sábado e domingo. Mas a gente vai ter a carreata desse ano, do Parcão ao gasômetro. Nós vamos estar lá com vocês, podem ter certeza. A gente espera vocês, pode ter certeza. Como os empresários podem colaborar com o IMAMA? Comprando a camiseta, gente. Ajuda demais. A camiseta dá direito a quem compra. O empresário, é importante a gente lembrar que o empresário, quando ele assume a causa, ele está nos ajudando a ajudar os seus funcionários. Porque o que a gente precisa nas empresas são os funcionários, que levem para dentro de casa essa mensagem
E é através dessa mensagem é que a gente consegue educar a população, conscientizar as pessoas e fazer com que as pessoas acordem para a causa, né? Onde compra a camiseta, né? Na Panvel, principalmente, na Aldo Magazine tem também, na Coliseu vai ter. Qual o no valor Imama, da camiseta? R$25. R$25. Isso. Então, faço um apelo aí a todos os amigos empresários que invistam, comprem essas camisetas, porque de alguma forma já vai estar colaborando com o Imama e também ajudando já na prevenção, na divulgação. E 100 camisetas já estão compradas aí pelo programa Vai Lá e Faz. Oba! Eu já amei o programa Vai Lá e Faz, porque é o que a gente faz, né, Beth? Vai lá e faz. É exatamente o que a gente faz. Eu quero mostrar só o QR Code, tá? A camiseta, quando você compra, você recebe um papelzinho como esse, da campanha, que tá meio rasgadinho aqui porque estava na minha bolsa, mas é isso aqui que você recebe dentro do saquinho da camiseta, vem esse QR Code, e esse QR Code você encosta o seu celular e ele entra direto do app lá, né, direto do sistema do Imama, você coloca o seu nome, faz o seu cadastro e faz a foto com a camiseta, caminhando onde quiser, no parcão, em casa, com o cachorro, no condomínio, não importa. E essa camiseta, quando você faz a foto, você vai para o sistema e nesse sistema vai para os painéis eletrônicos que estão espalhados pela cidade. Então é legal porque a pessoa aparece, né? Ela compra a causa e é uma forma da gente agradecer para todo mundo, né? Com certeza. Meninas, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, a gente é que agradece. É um prazer poder colaborar, agradeço a Deus pelo espaço que Ele nos deu aqui na RDC. E o que eu falo até nas aberturas que eu fiz, tenho minha mãe, tenho minha esposa, tenho minha filha e eu não podia fazer nada diferente nesse mês de outubro a não ser me dedicar a isso. Que legal, parabéns. Obrigado, vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. Voltamos no nosso intervalo comercial, estava com o Imama, mulheres que trabalham na prevenção do câncer e agora vou receber aí o Dr. Cássio, mastologista, e vai nos tirar muitas dúvidas técnicas a respeito deste assunto que no mês de outubro é muito emblemático, que é a prevenção do câncer de mama. Boa noite, Dr. Cássio. Boa noite, Matheus, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer poder contribuir para esclarecimento de dúvidas, enfim, que são com certeza pertinentes e que vão ajudar muito os telespectadores a entender um pouco mais do problema câncer de mama. Isso aí, Dr. Cássio. A gente vai receber aí, agora já na abertura, um vídeo da querida Rosane Marchetti, que teve um câncer e vai estar aí nos dando o seu recado. Oi, João Matheus, oi, telespectadores desse programa, que é uma honra estar participando, ou melhor, é um privilégio, porque muitas das mulheres, dezenas das mulheres que tiveram câncer na mesma época que eu, acabaram morrendo. E morreram pela falta de um milagre. Não falo de um milagre divino, de fé. Falo do milagre que se chama exames, diagnóstico e tratamento a tempo. Se isso for feito, as nossas chances de cura dessa doença são 100% muitas vezes. Então nós precisamos disso, precisamos que o Sistema Único de Saúde funcione e possa atender todas as demandas, porque são muitas mulheres que têm dificuldades financeiras, não têm plano de saúde e precisam disso. Eu tive um diagnóstico de câncer há 9 anos e eu me lembro que naquele dia o chão se abriu, eu fiquei profundamente triste, me perguntando por que comigo. Eu que sempre conto histórias de todo mundo, agora tenho uma história triste da minha vida para contar. E tinha aquela ideia também que a maioria de nós sempre tem, tragédias, notícias ruins, só acontecem com os outros. Negativo, acontece com a gente também. Mas o meu pedido agora, especialmente nessa época de pandemia, é que as mulheres voltem aos consultórios. Algumas até interromperam o tratamento de câncer, o que é uma coisa extremamente grave.
O medo da contaminação pela Covid está sendo maior do que o cuidado com o câncer, e isso pode dificultar e agravar ainda mais o estado de saúde. Então eu peço aos pais, filhos, irmãos de mulheres que convoquem as mulheres da sua família para que elas procurem os médicos, continuem com o tratamento e também façam o autoexame, porque ele também é uma forma de diagnóstico. Dias difíceis? Com desesperança, sim, eu sei, eu também senti. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eles passam. E um dia serão só lembranças, como é para mim hoje. Eu estou muito grata por ter sido curada e por aquele tempo que eu tive câncer ser só uma lembrança. Estou torcendo por todas vocês, um grande beijo e procurem os seus médicos. Querida, muito obrigado por contribuir. Rosane, para mim é um prazer a proporção que esse programa está tomando, receber vídeos de pessoas como tu, com experiência na área e que também possa estar dando esse depoimento e esse testemunho lindo para todos nós. Muito obrigado. Doutor, estávamos falando aqui e me surpreendeu quando a Beth comentou de que uma menina de 30 anos, eu falo uma menina de 30 anos, vai ter que retirar as 2 mamas na segunda-feira. Por que 30 anos, doutor? Matheus, o câncer de mama, ele infelizmente é muito comum, ele é um problema de saúde pública e por isso estamos aqui, mas a maioria dos tumores de mama, eles ocorrem numa idade mais avançada, tá? A incidência do câncer de mama, ela começa a aumentar a partir dos 40 anos, tá? Principalmente a partir dos 50 anos e persiste durante toda a vida da mulher. Então, quanto mais tempo a mulher vive, mais chance ela vai ter de ter um câncer de mama. As situações de câncer muito cedo, normalmente estão ligadas a fatores hereditários, né? Fatores genéticos e hereditários. O câncer de mama esporádico, que a gente chama, que é o câncer que se desenvolve durante a vida da mulher, a mulher não nasceu com uma alteração que a coloque num risco maior, é muito raro abaixo dos 40 anos. Né? Pode acontecer câncer esporádico abaixo dos 40 anos? Pode. Mas a maioria dos casos de câncer em pacientes muito jovens estão ligados a fatores genéticos e hereditários. Então, assim, nós lidamos com um grupo populacional que a gente chama de mulheres de risco populacional, que são aquelas mulheres que não têm história de câncer na família ou que têm casos de parentes mais distantes em idades já mais avançadas, que a gente não pensa em hereditariedade, porque como o câncer é uma doença muito comum, o câncer de mama é muito comum, é muito difícil que alguém não vá ter algum parente que não tenha tido câncer de mama. Mas a preocupação é quando essa frequência de câncer na família é maior do que a população em geral e principalmente quando ocorre em idades precoces. Então essas pacientes dessas famílias são consideradas pacientes de alto risco e essas mulheres elas devem ter uma atenção, merecem uma atenção especial, entram num programa diferenciado de rastreamento, certo? Então essa indicação de fazer mamografia a partir dos 40 anos é para mulher de risco populacional. As mulheres de alto risco vão precisar de atenção especial, de exames mais cedo, de outros exames. Então, assim, que mulheres são essas de alto risco? Quando é que a gente vai pensar que aquela mulher tem um fator genético que a predispõe a um câncer? Então, como eu falei, vários casos de câncer de mama na família, familiares com câncer de mama bilateral, câncer de mama em homem, né? No homem o câncer de mama é muito raro, só 1% de todos os casos de câncer acontecem no homem. Então, quando um homem na família tem câncer de mama, a possibilidade de um fator
hereditário aumenta bastante. Câncer em pacientes jovens, então familiar de primeiro grau com câncer abaixo de 40, 45 anos, câncer de ovário na família, as principais síndromes de câncer hereditário têm um link com câncer de ovário, de câncer de mama hereditário tem relação com câncer de ovário também. Então, se identificando esses casos, essas famílias, as mulheres dessas famílias merecem uma atenção especial. E essa questão genética, quando o senhor fala essa questão genética, obviamente que pelo SUS não deve existir, mas existe algum exame que possa diagnosticar a capacidade de risco, por exemplo? Sim, existem painéis genéticos que tentam identificar mutações, muitas são conhecidas, né? Então todas essas pacientes que eu comentei que têm alto risco por história familiar, elas são candidatas a fazer essa testagem genética que hoje em dia, infelizmente, ela não é acessível a toda a população, no SUS se tem muita dificuldade, mas por convênios, por exemplo, isso já é previsto que seja coberto. O custo... Para o convênio isso é muito melhor disponibilizar isso agora do que ali na frente ter que pagar um tratamento de câncer. Exatamente, o tratamento oncológico acaba sendo muito mais caro do que a prevenção, certo? Então, hoje em dia, os testes genéticos estão muito mais acessíveis, né? E a gente lida com isso, recebe pacientes com testes positivos hoje muito mais frequentemente, né? E para essas pacientes que têm uma mutação que a coloque num risco muito alto, eventualmente ela vai ser candidata até a fazer uma cirurgia para diminuir esse risco, uma cirurgia profilática. O caso mais emblemático disso, que o mundo inteiro teve conhecimento, foi da atriz Angelina Jolie, que por história familiar a mãe teve câncer, enfim, ela detectou uma mutação no gene BRCA, que são as mutações mais comuns da síndrome de câncer de mama hereditário. Ela tinha um risco muito alto de desenvolver câncer durante a vida e optou por fazer uma cirurgia para reduzir esse risco, que é a retirada das mamas, né? Essa cirurgia ela se chama cirurgia redutora de risco, tá? Porque ela não zera, mesmo tirando a glândula mamária, ela não zera totalmente o risco de ter câncer de mama. Tá? E essa atitude da atriz, da Angelina Jolie, como que o senhor nos define? Foi uma atitude correta, já que o risco ainda ele continua, ou foi, de uma certa forma, até precipitada? Não, isso, frente a uma paciente de alto risco com uma mutação conhecida, a gente explica para a paciente, essa é uma cirurgia que é prevista, se faz bastante, porque o risco pode ser até de 80% de ter câncer durante a vida, certo? Então, a paciente tem que entender esse risco, tá? E ela, entendendo que esse risco é muito alto para ela quer diminuir esse risco, a cirurgia é uma alternativa para a diminuição de risco. Hoje em dia as técnicas de reconstrução melhoraram bastante, então um dos problemas que a gente enfrentou era em relação à reabilitação dessas mulheres. Como nós tivemos depoimento anterior da Beth, ela fez uma cirurgia, uma mastectomia, que é uma cirurgia mutiladora, e foi para uma fila de reconstrução. Hoje em dia a reconstrução ela ainda não é o ideal, mas ela está muito mais disponível, as técnicas melhoraram, e para a paciente que não tem doença, ela vai ter uma necessidade maior de um resultado bom de uma cirurgia desse tipo. Então, a paciente entendendo que o risco dela é muito alto e ela sabe que isso tem algum risco, o procedimento cirúrgico tem risco de dar algum problema com a reconstrução, enfim, ela é candidata a fazer. São as situações em que se indica
esse tipo de cirurgia quando tem mutação hereditária conhecida, enfim. Então, nessas situações é quando é previsto esse tipo de abordagem. Entendido. Doutor, e semana passada tive conversando com diversas pessoas da área, né? E hoje cheguei a ouvir que esse exame de autoconhecimento das mulheres e até mesmo o exame de toque, vamos dizer assim, que já não é mais eficaz, porque às vezes não se consegue, a mulher já com o problema, não se consegue identificar nesses exames e acaba sendo tardio. É isso mesmo? Exato. Como é que a gente diagnostica um câncer de mama? Então, ele pode ser diagnosticado quando ele já apresenta uma alteração clínica identificável, certo? E ele pode ser identificado numa fase pré-clínica, ou seja, a paciente não sente nada, o médico examina a paciente e não identifica nenhuma alteração, mas ela faz um exame e ela tem uma doença já instalada. O autoexame, que é o exame feito pela paciente, e o exame clínico pelo médico, eles não são boas estratégias de rastreamento. Já está bem provado que se eu consigo detectar um tumor numa fase pré-clínica, no momento em que ainda ele não se manifestou clinicamente, a chance de cura dessa paciente é muito maior. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que a partir dos 40 anos, para mulheres de risco populacional, não aquelas de alto risco que vão precisar de uma atenção especial, pacientes de risco populacional façam anualmente um exame de mamografia, certo? A gente não recomenda o autoexame e o exame clínico, não. As pacientes devem fazer o autoexame e nas consultas médicas com ginecologista e com mastologista deve ser realizado o exame clínico das mamas. O exame clínico é quando é feito por profissional treinado. A gente examina as pacientes. Por quê? A mamografia ela é um teste diagnóstico e ela não tem uma acurácia de 100%. E dependendo da apresentação da doença, ela pode deixar passar. Certo? Ela é importante em termos populacionais, estatisticamente ela tem capacidade de detectar a doença inicial, mas existem alterações muitas vezes próximas da pele, em mamilo, que pode não aparecer na mamografia e a paciente pode detectar e o médico no exame clínico pode detectar. Então, as coisas se complementam, certo? Então, a gente recomenda para as pacientes que tenham conhecimento da sua mama, que tenham conhecimento do seu corpo, o médico que lida com a saúde da mulher deve realizar o exame clínico da mama da mulher e ela deve fazer exame de rastreamento a partir do momento que for indicado. Mas o ideal é que o diagnóstico do câncer de mama seja feito numa fase pré-clínica. Às vezes até a confusão, a gente chama exames preventivos, né? E a paciente vem, às vezes, chega para nós com uma mamografia alterada ou já com diagnóstico, mas doutor, eu faço a minha prevenção, minha mamografia todo ano e agora eu estou com câncer. Sim, a mamografia ela não previne o câncer, ela faz um diagnóstico precoce, certo? Que na medicina é chamada de prevenção secundária, ela não deixa de ser uma prevenção de problemas maiores, né? Mas a campanha do Outubro Rosa, então, ela foca no diagnóstico precoce, na importância da mamografia, porque é uma estratégia assim, que é capaz de diminuir a mortalidade por câncer de mama e foca também no aspecto, sim, de prevenção, certo? A mamografia ela não vai impedir o aparecimento da doença como uma medida de prevenção primária. O problema do câncer de mama é que ele é uma doença multifatorial, vários fatores
podem estar implicados no aparecimento do câncer e muitos desses fatores não são modificáveis, certo? Então, a história reprodutiva da paciente, a janela estrogênica, que a gente chama, que é desde o início da menstruação até a menopausa, quanto maior esse espaço, maior o risco. Não ter filhos, ter filho mais tardiamente, amamentar pouco, são situações que são difíceis de mudar. Mas existem algumas situações, alguns fatores que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer e que são modificáveis. Hábitos de vida, alimentação saudável, prática de atividade física, não fumar, controle do peso, são fatores que têm uma importância na diminuição, daí sim, da diminuição do aparecimento da doença. Isso é prevenção, certo? Então essas medidas devem ser estimuladas sempre e são medidas para a saúde em geral, para a diminuição de todas as doenças crônico-degenerativas. Todos certo? os riscos. Todos os riscos. Então, medidas de prevenção e diagnóstico precoce. É com essas duas ferramentas que vai se conseguir diminuir a mortalidade por câncer de mama, que hoje a gente tem no mundo mais de 600 mil mortes por câncer de mama por ano, né? No Brasil, mais de 17 mil mortes por câncer de mama. Então, é um número muito alarmante e a luta de toda a sociedade civil, das entidades médicas que lidam com problemas, das sociedades médicas, né, em tentar diminuir esses números. Exato. Doutor, muito obrigado por esses esclarecimentos, por ter tirado dúvidas que a maioria das pessoas tem. Eu vou lhe agradecer a sua presença e só tenho realmente a dizer para o senhor que a gente, do programa que vocês precisarem, a gente vai estar sempre à disposição do IMAMA e de vocês para trabalhar na prevenção. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. E voltamos no nosso intervalo comercial. Estávamos conversando aqui com o Dr. Paganini, médico mastologista. O mês de outubro vai lá e faz. Está dedicando a mulheres empreendedoras e a prevenção do câncer de mama. Vou receber aqui a Camila Coutinho. Prazer estar aqui contigo. Camila está de aniversário hoje, né, Camila? Estar aqui é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite. Meus parabéns, te desejo tudo de bom na tua vida, sucesso, Amém. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Camila, Sim. como tu começou a empreender e a empresa da Camila é dedicada ao transporte de materiais médicos, é isso, né, aí. Camila? Eu comecei a empreender com 22 anos, mas foi na área de roupas. Na área de moda, meu irmão tinha uma loja em Santos e eu comecei a vender roupa junto com ele. Mas esse sonho ainda está em stand-by, né? Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, estou esperando o tempo certo para empreender, porque esse é um sonho meu. E eu entrei no ramo do transportes quando eu conheci o meu marido, ele já tinha CH Transportes e há 7 anos eu estou à frente da Coutinho Log, que ela é focada em logística indoor dentro de hospitais e clínicas. E a CH Transportes, ela é focada no transporte externo, né, de equipamento médico hospitalar. Explica para nós como é esse transporte, essa logística indoor. A logística indoor, a gente faz toda a parte de remoção dentro dos hospitais. Hoje a gente tem uma equipe de 8 pessoas dentro do HCPA, em que toda a movimentação de cama, máquina pequena, né, que seja saudável a pessoa de carregar, é feito por nós ali dentro. Até a gente conversa muito com eles que é algo muito importante, às vezes eles não têm noção da importância do serviço deles dentro do hospital, né, que é a remoção dos equipamentos. Vocês fazem ideia que é um hospital referência no Brasil, quem faz toda a movimentação somos nós lá dentro desse hospital. Como é essa movimentação? Os insumos também, grandes componentes ou somente
é interno mesmo ali, a parte de sobe pro terceiro andar, desce pro quarto, como que é isso? É exatamente, é totalmente interno. Né? É colchões, camas, mesas, cadeiras, algumas máquinas, a gente transporta máquinas pequenas, né? Essa é a Coutinho Log. E aí a CH, sim, a gente transporta máquinas de grandes toneladas, ressonância magnética, tomografia, mamografia, acelerador linear, né, que tem tudo a ver com a parte da oncologia. Nós entregamos em quase todos os hospitais aqui de Porto Alegre, Santa Casa, Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Albert Einstein, aceleradores lineares. Grande responsabilidade, né? Sim. Como é ser mulher no mundo dos transportes? Não é fácil, porque é um mundo em que 80% é de homens. Então, infelizmente, existe ainda o estereotipo, né, da mulher, e quando tu gosta de se arrumar, tu é um pouco mais vaidosa, tem o olhar, tipo, o que tu entende sobre isso, né? A gente participa de reuniões em que eu sinto a diferença do tratamento, né? Eles se referem, se tem uma figura masculina, a referência é para a figura masculina. E a gente, como mulher, tem que ter a postura, tipo, oi, eu estou aqui, eu sei do que eu estou falando, eu entendo do que eu... Tem que matar a pau tecnicamente. Exatamente, exatamente. Qual a diferença que tu vê de gestão da mulher nos negócios? A mulher, ela é mais detalhista, ela é mais minuciosa e ela tem cuidado com coisas que às vezes o homem não tem. E nós mulheres, a gente tem algo que a gente percebe coisas sutis que eu acho que falta um pouquinho nos homens. Às vezes o homem é mais prático, né, mais objetivo, e a mulher, ela capta outras coisas no meio de uma negociação, ou até mesmo quando a gente vai fazer uma vistoria para a retirada de uma máquina. Tudo muito bem. Como tu acha que a tua equipe te vê hoje? Tu tem a tua equipe na mão? Falta alguma coisa? Às vezes é difícil, né? Porque a vida profissional, ela exige muito da gente e a vida pessoal também. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, porque senão é muito difícil. E quantas horas por dia a Camila trabalha? Eu acredito que umas 9 a 10 horas. 9 a 10 horas Isso. por dia. Porque pelo fato da gente trabalhar junto, eu e meu esposo, o serviço vai para casa também. A gente está em casa. Não façam isso, não façam isso. Qual conselho tu dá para pessoas que querem começar a empreender? Bom, o conselho que eu dou é não dê acesso a quem não te dá destino, porque muitas vezes a gente dá acesso a pessoas que não são empreendedoras e essas pessoas acabam trancando o teu destino para que tu consiga empreender. Então a gente tem que procurar dar acesso para pessoas que te deem um destino para empreender, pessoas com experiência que já passaram por isso. Então o meu conselho é esse, dá acesso para quem vai te dar um destino no empreendedorismo. Olha essa frase aí, vocês anotem em produção, que ela vai lá para os meus quadros lá dentro da empresa. Não deem acesso para quem não te dá destino. Muito bom mesmo. Camila, fala para nós sobre a fé no mundo dos negócios. Bom, a fé no mundo dos negócios. O negócio, muitas vezes, é um local onde tem rompimento de princípios, né? Muitas vezes há negociações em que tu tem princípios, alguns princípios, e a pessoa que está do outro lado não tem estes princípios. E muitas vezes a gente já deixou de fechar negócios por questão de princípio, por seguir aqueles princípios da fé no meio dos negócios. E tu acha que a fé pode interferir positivamente? Por exemplo, tu te ajoelha e pede pelos teus negócios? Com ou tu certeza. pede sabedoria? Como que funciona? A gente pede tudo, né? Pede sabedoria, pede para Deus abrir negócios para nós. Até tem uma experiência que eu faço parte, né, de uma igreja, Brasa Zona Norte, e a igreja tem muita ação social. E foi bem na época que os venezuelanos ingressaram aqui no Rio Grande do Sul. A igreja acolheu 30 e foi chamado eles lá à frente e o pastor pedindo emprego. E naquele momento eu orei, Senhor, eu gostaria muito de poder empregar essas pessoas aqui. Eu gostaria muito de dar emprego para eles. No momento não tinha vaga na minha empresa. E a gente participou de um edital, ganhamos o edital e não teve como não enxergar Deus naquilo.
eu fiquei emocionada porque eu pedi aquilo para Deus e Deus me deu aquele edital onde eu pude empregar aquelas pessoas na minha empresa. Isso foi gratificante, eu dou graças a Deus por isso. Amém. Aham. Tu também canta no coral, no coral não, tu Na canta banda. na banda, no louvor Sim. da igreja, né, Camila? Sim, eu canto no louvor da igreja, eu canto desde pequena. Meu pai é músico, só que é música regional aqui, rio-grandense. Eu canto desde pequena e eu faço parte da banda da igreja. Muito onde eu bom, canto no final do programa a gente vai dar uma palhinha pra gente no final do Ai, programa. meu Deus! Camila, nosso programa se chama Vai Lá e Faz. Tu é uma pessoa que vai lá e faz. Como que o Vai Lá e Faz está na tua vida? Tu é uma pessoa dinâmica, como que funciona? Como a Camila funciona? Sim, eu sou uma pessoa que vai lá e faz. O vai lá e faz para mim nasce, né, no pensamento. Primeiro, aquilo tem que te arder, algo que tu quer empreender te arde, né? Aquilo te move, que é algo que tu quer fazer. Então eu planejo, eu organizo meus pensamentos, coloco no papel e eu vou lá e faço. E Mão na massa. Mão na massa. Claro que empreender tem acertos e erros, né? Nem sempre a gente acerta, mas a gente não pode desistir. Thomas Edison lá tentou 1400 e quantas vezes a lâmpada e depois de 1000 vezes conseguiu, né? Então a gente não tem que desistir. Eu vou lá e faço e tento de novo. Isso aí, Camila, muito bom estar contigo. Camila, empreendedora, mulheres empreendedoras no mês de outubro, aqui no programa Vai Lá e Faz. Nossa entrevista chega ao fim. Camila, uma mulher de Deus, vai deixar então uma palavra para todos os empreendedores aí. Amém. Coloquem tudo diante de Deus, tudo que vai colocar, tudo que vai fazer, coloque diante de Deus, planeje, vai lá e faça. Que Deus abençoe os planos de todos vocês. Amém. Amém. E Vai Lá e Faz. Chega ao fim esse dia de hoje. Só tenho a agradecer aí por poder ter esse espaço aqui dentro da RDC TV, tá deixando à disposição esse espaço para o mês de outubro, entrevistando mulheres empreendedoras, mulheres engajadas na prevenção do câncer de mama. Vamos usar esse mês de outubro aí para realmente fazer um barulho e pôr na cabeça de todas as pessoas que é a prevenção. Muito obrigado. Estamos todos os sábados e domingos agora, nesse mês de outubro, às 20 horas, nas telinhas da RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais, @programa Vai Lá e Faz. Uma boa noite a todos vocês e até o próximo final de semana.